Pronto, galera, vamos lá, né? Vamos continuar aqui a parte de ácidos e bases. Eu já postei aí o material para vocês acompanharem, né? No slide. Acho que todo mundo está vendo, né? O material aí do slide de ácidos e bases. Então, galera, hoje nosso objetivo, como eu falei para vocês, é a gente trabalhar o seguinte: os conceitos de Brust-Lowry, que é uma das teorias de ácidos bases, e depois ver a teoria de Lewis. E nesses impasses eu vou trabalhar também algumas questões para a gente ver como se dá, né, esses conceitos aí. Então, dá uma conferida aí no slide, galera. Vamos lá para o slide, deixa eu botar aqui. Pronto, tá aqui. A nossa terceira aula aí de ácidos e bases, tá bom? Aí eu botei teoria de Brust-Lowry e Lewis. E a gente vai finalizar nessa aula hoje com essas duas teorias. Então, eu botei aqui a primeira, né? Primeira teoria aí, Brust-Lowry. Esses caras aqui, se vocês forem dar uma estudada depois, vocês vão ver que são dois cientistas, tá? Eles estudaram separadamente, né, essas teorias e chegaram à mesma conclusão. Que conclusão é essa, né? Quais são as definições de Brust-Lowry? Ele vai dizer o seguinte, ó. Para mim ter uma substância sendo ácida, são substâncias, ou todos compostos, né? Ó, vou deixar assim, ó, são substâncias doadoras de prótons. Vou escrever aqui, ó, prótons. Entende-se esse próton sendo o íon H+, tá bom? Então, toda substância que doa prótons, o H+, segundo Brust-Lowry, ele vai ser definido como ácido, tá? E uma base vai ser o contrário, vão ser substâncias, coloca aqui, ó, que recebem, né? Em vez de doar, eles vão receber. Recebem, substâncias que recebem prótons. Então, esse próton aí, novamente, ó, é o H+. Então, pela teoria, a gente fala assim, ó, o ácido é aquela que vai doar o próton, né? E as bases vão ser aquelas que vão receber esses prótons. Olha que interessante esse conceito, galera. Ele vai ser diferenciado lá de Arrhenius, porque, segundo Arrhenius, um ácido e uma base são substâncias que em meio aquoso, né, liberam H+, no caso o ácido, e a base liberaria o H-, que é a hidroxila. Lá na teoria de Arrhenius, ele limita as substâncias para aquelas que são solúveis em água, tá? Então, para ele, o universo de ácidos e bases estariam fechados dentro daquelas substâncias que tenham água, tá? Presença de água. Brust-Lowry, perceba que ele amplia essa definição. Ele não fala aqui em relação à água. Ele só fala assim, ó, o ácido ele vai doar próton e a base ele vai receber próton. Não importa qual meio que ele se encontra. E isso dá uma abrangência maior à teoria de ácidos e bases. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter aí é essa, tá bom? A ideia de que a teoria de Brewster e Lowry ele é mais abrangente do que a teoria de Arrhenius. Eu deixei um exemplo aqui, tá? Pessoal, como é que se dá então essa ideia aí, né, de ácidos e bases, pegando um exemplo? Coloquei um exemplo aqui, ó. Você percebe que não tem água, tá? Então, eu tenho aqui o HCl reagindo com NH3, que é amônia, formando o íon amônio, né, o NH4+, e o íon Cl-. Então, como é que eu sei que uma substância é um ácido ou uma substância é uma base? Eu vou dar umas dicas aqui, galera, tá? A dica é o seguinte. Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Tá bem aqui no meio? Uma seta indo e uma seta voltando. Esse símbolo aqui, ele indica o que a gente chama de equilíbrio químico, tá? Tá dizendo que a reação ela é uma reação reversível.
ela vai formar os produtos e os produtos também vai poder formar os reagentes. Então, o sistema está em equilíbrio. A gente vai analisar os pares iguais, né? Os pares e parecidos, na verdade, aqui nos reagentes e nos produtos. Olha só, o HCl aqui. Vou pegar circular o HCl. Com quem ele se parece aqui nos produtos? Com NH4 ou com Cl-, galera? O que é que vocês acham? Se eu pegar o HCl e comparar lá com os produtos, com quem ele é mais parecido? NH4 ou Cl-? O que é que vocês acham aí? Um de cada vez, tá? Para não tumultuar aqui. Diga aí, Raquel, qual é que você acha que parece mais? Com NH4 ou Cl-? Letícia, Caleb também, né? O Cícero. E aí, galera, o que vocês acham? Como que a gente faz aí? A Pamela respondeu. Obrigado, Pamela, tá? O Cl-, né? O Cícero também é isso. Obrigado, gente, ó. O Cl-. Então, eu vou comparar os dois, tá? Então, o que você vai fazer? A ideia é essa aqui. Eu vou até colocar de forma, né? Aí eu explico depois melhor. Eu vou colocar aqui, ó. Primeira coisa que você tem que fazer aqui, essa observação, verificar os parecidos, tá? Então, deixei aí essa informação, verifique os parecidos. Então, eu sei que o HCl, ele se parece aqui com o Cl-. Segundo ponto, verificar quem tem mais hidrogênio. Quem tem mais o hidrogênio, beleza? Então, compara aí comigo, ó. O HCl- e o Cl-. Quem é que tem mais hidrogênio? Ah, claro, professor. O HCl, né? O HCl tem esse hidrogênio aqui. O Cl- não tem hidrogênio. Então, quem tem mais hidrogênio, ele é chamado de ácido. Então, esse aqui vai ser o ácido, tá? Porque ele vai pegar esse H aqui, ó, esse hidrogênio, e ele vai doar para esse NH3. Então, ele vai ser o ácido, tá bom? Então, ele aqui é considerado ácido. Se a gente for fazer essa mesma ideia aqui, ó, para o outro composto, vou pegar aqui o outro composto. Vou pegar aqui e botar uma outra corzinha aqui, só para a gente... Tá de roxo, ó. O NH3, tá? Vou comparar com o parecido dele, ó. Lá nos produtos, o NH4. Beleza? Aí eu pergunto aqui para vocês. Quem tem mais hidrogênio? O nitrogênio NH3 ou o nitrogênio NH4? Vai ser o NH4, né? O NH4 ele tem mais hidrogênios do que o NH3. Então, comparando esses dois, eu digo que esse aqui também, ó, é o ácido. Tá bom? Quando eu comparo esses dois. Consequentemente, os outros, né? Esse aqui, ó, o NH3, ele vai ser a base, tá? E o Cl- aqui, ele vai ser a base. Aí vocês podem estar se perguntando assim, professor, então tem dois ácidos numa reação química e duas bases? Aí eu vou dizer sim, tá? Essas reações de Breusch-Lorentz, elas vão se encontrar em equilíbrio químico, né? Quando eu analiso, tá, o processo vindo aqui, ó, eu posso analisar de duas formas: os reagentes, que é o processo direto, formando aqui, ó, os produtos. Eu vou ter aqui o HCl, né, atuando como ácido. Por quê? Porque ele está doando um próton, ele está doando o H+.
Para quem? Para o NH3. Então o NH3 está atuando como uma base. Ele está recebendo esse próton, tá bom? Então aqui eu tenho um ácido e aqui eu tenho uma base. Quando eu analiso lá os produtos, eu vou ter a formação do NH4 e o Cl-. Se eu for analisar o processo reversível, né, onde os produtos formam os reagentes, eu vou ter, ó, no sentido inverso. Se eu for analisar o sentido inverso, ó, eu vou ter o NH4 doando o hidrogênio para o cloro. Logo, o NH4 ele vai atuar como um ácido. E o cloro, que é o Cl-, vai receber esse próton, ele vai atuar como uma base. Beleza? Então, eu tenho um ácido e a base nos reagentes e tenho um ácido e uma base lá nos produtos. Só que, quando a gente está falando de produtos, a gente vai falar que são os pares, tá? Vou colocar aqui, ó. Pares conjugados. Pares conjugados. Que é isso, ó. Eu tenho um ácido e a base conjugada desse ácido, ó. O HCl é o meu ácido. Se eu for analisar aqui, ó, lá no produto, eu vou ter a base conjugada dele, que é essa aqui, ó, o Cl-. Então, o HCl é o ácido e eu tenho a base dele lá nos produtos, que é o HCl-. Aqui nos reagentes vai ser a mesma ideia, ó. Eu vou ter um NH3, que é a minha base aqui nos reagentes, e o NH4, que vai ser quem? Vai ser o meu ácido lá no produto. Então aqui é o ácido conjugado dessa base aqui dos reagentes. Então sempre eu vou ter os pares conjugados. Ok? Dúvidas aí, galera? De quem é meu ácido, de quem é minha base? Tá, só para fechar aqui, tá, galera? Ó, para mim saber quem é o meu ácido, é aquele que vai doar o próton, tá? E a base vai ser aquele que vai receber o meu próton. Então, se eu tenho um ácido lá no produto, lá nos reagentes, eu tenho a base conjugada dele, tá? Lá nos produtos. O mesmo serve para a base dos reagentes. Eu tenho um ácido conjugado lá no produto. Então, a ideia sempre vai ser essa, tá bom? Então, vou passar aqui para a gente analisar esses exemplos aqui, que a gente vai entrar em um outro conceito, tá? Que é interessante, que às vezes cobra e a galera acaba esquecendo ou não viu, né? Olha só, essa equação aqui, esse exemplo, né? Eu vou chamar aqui de A e aqui eu vou chamar de B. Então, perguntinha aqui para vocês. No A, quem é que vai ser o ácido? Vai ser o HCl ou a água? Quem que vocês acham que vai ser o ácido aqui? O HCl ou a água? O HCl, valeu, Pedro. O HCl, se a gente for analisar, ó, vou pegar ele aqui, ó, o HCl, comparar com o parecido dele lá no produto, que é o Cl-, né? Aqui, ó, ele tem mais hidrogênio, então ele vai doar esse hidrogênio aqui para a água, por isso que vai formar o H3 ou mais. Ou seja, o HCl aqui, ó, ele está atuando com o ácido. Consequentemente, o Cl- vai ser a base conjugada dele, tá bom? Então, tem um ácido e a sua base conjugada. Então, a base, né? Se aqui é o ácido, a água ela vai atuar como quem? Ó? Como a base. Porque ela vai receber esse hidrogênio do HCl e vai formar o H3 ou mais. O H3 ou mais ele vai atuar como um ácido
conjugado, tá bom? Dessa base. Então aqui eu tenho os pares, ó. Eu tenho uma base, o ácido conjugado da base. Aí aqui eu tenho um ácido e eu tenho lá, ó, na outra ponta, a sua base conjugada, tá bom? Esse aqui está doando o hidrogênio, esse aqui está recebendo o hidrogênio. Se a gente for analisar de uma forma inversa, ó, o Cl- está recebendo o hidrogênio do H3O+, e o H3O+ está doando o hidrogênio para o cloro. Por isso que ele é o ácido e aqui é a base, tá? Então, a dicasinha aí foi essa. Vamos pegar o item B aqui novamente. Ó, o item B, eu tenho um NH3 e tenho um H2, né, que é água, formando NH4+ e o H-, tá? Não, Letícia, não, isso jamais vai acontecer. Sempre eu vou ter um ácido e uma base, tá? Ácido, base, e o ácido conjugado e a base conjugada. Eu jamais vou ter ácido, ácido, base, base, tá bom? Isso não acontece. Porque eu sempre vou ter que ter alguém doando hidrogênio e vou ter alguém recebendo esse hidrogênio, tá? Quem vai doar? Vai ser o ácido. Quem vai receber esse hidrogênio aí vai ser a base. Então, a ideia sempre vai ser essa. E do outro lado, eu vou ter o ácido e a base conjugada deles, tá certo? Então, sempre eu vou ter esses pares. Olha aí o item B, galera. O NH3 e a água. Quem é a base? Quem é o ácido, né? Nesse caso aí, o NH3 ou a base? O que vocês acham? Vocês acham, né? Vai ser o NH3 ou a água que vai ser... Beleza, Pedro. Olha só. A água aqui, se a gente for observar, ó, que a água, né? O OH-. A água, ela tem mais hidrogênio que o H-. Então quer dizer que ela doou o hidrogênio. Então a água aqui, ó, ela está atuando como um ácido. E o OH- aqui, ó, vai ser sua base conjugada. Tá aqui, ó, de roxo, tá? E vou botar de amarelo, ó. O NH3, já que ele está recebendo o hidrogênio da água, ele vai atuar aqui, ó, como uma base. E o NH4+, ele vai atuar aqui como seu ácido, né, conjugado. Olha que interessante agora, galera. Se você analisa essa primeira situação aqui, ó, a água, ela atua como uma base, tá? Se tu analisar a segunda situação, a mesma molécula de água, ela está atuando aqui, ó, como um ácido. Entende aí, ó? Dependendo da reação química, a água ela pode se comportar como uma base ou como um ácido. Aí, quando isso acontece, quando substâncias têm esse comportamento, tá, de atuar como ácido ou como base, elas são chamadas de anfóteras ou anfipróticas, tá? Então, substâncias anfóteras ou anfipróticas são substâncias, vou colocar aqui, ó, que podem atuar como ácido ou base, tá? Ela não é um esquema fechado, depende da reação química, entendeu? A classificação, né, de Breusch-Lore depende da reação química, que é o caso aí da água. A água ela pode ser tanto uma base como um ácido, depende qual é a substância química que ela está reagindo. E quando isso acontece, a gente fala que é uma substância anfótera, tá? Ou anfiprótica, né? Esse anf, né, vem lá de anfíbio, né? Pode
lá da biologia, né? Esse prefixo, né? Pode atuar tanto na água como na terra, né? Então dá para ter essa ideia. Então, substâncias anfóteras, anfipróticas, elas podem ser ácido ou base ao mesmo tempo. Não esquece disso, galera. Isso aqui é uma dica importante, tá? Às vezes, as questões, elas cobram só essas definições. E a galera acaba, né, errando a questão porque não lembra disso aí. Então, essa é a diferença, uma das diferenças, né, da teoria de Bloch-Lore. Ela é um pouco mais abrangente, né? Ela não deixa fixado o que é um ácido e o que é uma base. Para você classificar um ácido e uma base, você depende da reação química. Se está recebendo ou se está doando um próton, tá? Então, vou pegar um outro exemplo aqui que eu achei muito interessante, ó. Eu tenho dois ácidos aí, ó. Se você for ver ácido sulfúrico, que é o H2SO4, e o ácido nítrico. Tenho duas reações de dois ácidos, tá? Formando esses dois produtos. Só que eu falei para vocês, ó. A Letícia até perguntou, professor, então eu posso ter ácido, ácido, base, base? Não, eu só posso ter um ácido e o outro uma base, tá bom? Ah, professor, mas aí eu tenho dois ácidos, e aí? Aí você vai ver o comportamento dele na reação química. Então, você vai ter que analisar quem é que está perdendo hidrogênio e quem é que está ganhando hidrogênio, tá bom? Aquele que está perdendo hidrogênio é o ácido, aquele que está ganhando hidrogênio é a base. Então, perguntinha aqui para vocês. Nessa reação química, quem é que está atuando como ácido aí, galera? O H2SO4 ou o HNO3? O que é que vocês acham? Pamela, o que é que você acha, Pamela? Caleb? Raquel? Se pronunciem aí, galera, por favor, me ajudem. Pamela? Beleza, H2SO4. Por quê, ó? O H2SO4 ele vai doar esse hidrogênio para cá, né? Para o HNO3. Por isso vai ficar aqui no final HSO4. Então, se você for pegar aqui, ó, fazer o comparativo com o produto dele, você vai perceber, ó, que ele perdeu hidrogênios. Obrigado, Pamela. Então aqui, ó, o ácido sulfúrico ele vai atuar como um ácido. Consequentemente, a outra substância química, vou colocar aqui, ó, o HNO3, ele vai atuar como uma base. Aí aqui, ó, eu vou ter o ácido conjugado da base, o ácido conjugado, tá? Dessa base, ó, que é a reação inversa, né? Ele vai ser o ácido. E aqui eu vou ter a base, tá? Coloca aqui, ó, base conjugada lá do ácido. Tá? Então tá aqui, ó, os pares, beleza? Então, quando alguém perguntar para você quem é um ácido e quem é uma base, de uma definição, de uma classificação de Bloch-Lore, você tem obrigatoriamente de saber a reação química. Você não pode dizer de cara sem você analisar a reação química. Então, se alguém falar assim, ó, o HNO3, de acordo com o Bloch-Lore, ele vai ser um ácido ou uma base? Aí você vai dizer, opa, pera aí, garoto, você tem que me informar a reação química para me te dizer, tá? Porque de acordo com o Bloch-Lore, a ideia é a seguinte, ó, ácido, ele vai perder ou vai doar, né? Vou botar assim, ó, perder hidrogênio, o próton, o H+, enquanto que a base vai ganhar o H+, tá certo? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um detalhe importante aqui, galera. Ó. Professor, como é que eu sei se o ácido é forte
ou se a base é forte, enfim. Você tem que entender o seguinte, ó, se eu tiver, a ideia é assim, ó, se eu tiver um ácido forte aqui nos reagentes, a base conjugada, ela vai ser obrigatoriamente, até botar aqui, ó, ela vai ter que ser fraca. Por quê, professor? Se eu tenho um ácido forte aqui, tá? Então o deslocamento do equilíbrio ele vai estar totalmente direcionado aqui, ó, para os meus produtos. Então a base ela tem que ser fraca. Se ela fosse forte, ela estaria direcionada o equilíbrio lá para os reagentes. Então a ideia é essa. Sempre vai ser o contrário. Ó. Se eu tiver, em vez de um ácido forte, se eu tiver um ácido fraco, a base conjugada ela tem que ser, vou voltar aqui, ó. A base conjugada ela será uma base forte, tá? Então anota isso aí, ó, que às vezes é importante entender isso aqui, tá? Ele te diz que o ácido é forte e pergunta se a base conjugada dele é fraca ou moderada, tá? Vai depender aí, ó. Tá? Então, é importante isso aqui, é bom ter isso anotado aí no cantinho do caderno. Feito essa exploração aqui de Browse-Lore, a gente pode fazer algumas questões agora, tá? Relacionadas a essa teoria. Então, não é muito difícil, tá? Ela é um pouco mais complexa do que a de Arrhenius, tá? Aqui ela vai gerar um outro conceito, que são os ácidos e as bases conjugadas, e ela também vai falar aí sobre substâncias anfóteras ou anfipróticas, tá bom? Fica atento com essas dicas aí, galera. Vou agora pegar uma questãozinha aqui para a gente responder, para a gente fixar aí nosso conhecimento. Ele fala assim, ó, a água participa em reações com diversas espécies químicas, o que faz com que ela seja empregada como solvente e reagente. Além disso, ela toma parte de muitos processos, formando espécies intermediárias e mais reativas. Aí a gente dá aqui, ó, uma reação química, segunda reação química e uma terceira reação química. De acordo com a teoria de ácidos e bases de Browse-Lore, aqui ó, a teoria que a gente acabou de ver, a classificação correta da água nas equações 1, 2 e 3 é respectivamente. Olha só o que ele trabalhando aí, ó. A gente viu que a água ela pode atuar tanto como uma base ou como um ácido, né? Ele quer que tu avalie isso, ó, na reação 1, na reação 2 e na reação 3. Ele quer que tu diga se a água está atuando como um ácido ou como uma base. Beleza? Então você vai trabalhar essas ideias aí. Então, vamos botar isso em prática, galera. Ó. Primeiro item aqui, o Pedro já foi aí, né? Vamos ver, Pedro. Ó. A primeira aqui, a água, ela está atuando como um ácido ou como uma base, galera? Analisa aí, ó. A água está aqui, H2 ou mais. O produto dela, H3O mais 3. Então, se a gente for analisar, ela está ganhando ou perdendo hidrogênio, galera? Deixa eu botar aqui uma outra cor. Se analisar aqui, ó. Ela ganhou ou perdeu hidrogênio? De cara aí. Analisa aqui, ó. Ela veio para cá, saiu daqui e veio para cá, ó. Tá analisando os pares conjugados, tá? Ela tá ganhando ou perdendo hidrogênio? E aí? Ganhando. Beleza, show de bola. Se ela tá ganhando, ela tá atuando como uma base. Tá bom? Ela atuou como uma base. Ela recebeu o próton, tá? Ela recebeu o próton dessa substânciazinha aqui, ó. Desse ácido aqui, ó, o HNO3. Então esse aqui vai ser o meu ácido e a água vai atuar como uma base. Então,
eu já posso cancelar esses dois itens aqui, ó. O D e o E eu já sei que é errado, tá? Vou fazer o mesmo raciocínio aqui na segunda, ó. NH3 com a água, e a água está bem aqui, ó, formando o OH-. Analisa os dois aí, ó. H2, OH-. Ganhou ou perdeu elétron? A segunda, ó. Ganhou ou perdeu prótons? Perdão, ganhou ou perdeu hidrogênio? Dá para ver de cara, né, ó. Aqui tem dois hidrogênios, aqui só tem um hidrogênio, então perdeu. Se ela perdeu, aqui ela está atuando como um ácido. Beleza? E aqui, ó, a mesma ideia, tá? Vou pegar lá, ó. Formou o OH-. Saiu de H2, formou H-. Então, eu sei que ela está perdendo hidrogênio. Então, está atuando como um ácido, tá bom? Então, o item correto aí, ó, vai ser base, ácido, ácido. Que é o item B, né, que o Pedro já tinha respondido aí. Galera, na boa, isso é difícil? Os conceitos são difíceis? Eu acho que não, né? As questões, que a gente viu essa questão aí, ó, é simplesmente o conceito de ácidos e bases determinado lá por Bosch-Lawrence, tá bom? É só lembrar disso. Lembrar que o ácido, ficar anotando isso aqui, né, para vocês encher o saco aqui de vocês, ó. O ácido, bota aqui, ó, a base, né? Os conceitos. A gente não esquecer de jeito nenhum. O ácido perde ou doa, né? Perde H+, a base ganha H+. É só isso. Beleza? Show de bola. Então, vou aqui, ó, essa questão grande, né? Questão cara aí, galera. Cara de Enem, velho. Pode cair uma questão dessa aqui sem nenhum problema lá, né? Ele vai falar aí várias coisas, vai te dar algumas reações, vai te fazer algumas afirmativas, depois vai te perguntar quais são as corretas. Então, galera, questão aí que pode cair tranquilamente na nossa prova. A gente pode se deparar com uma questão dessa. Vamos rezar que caia uma questão dessa, né? Que a gente vai estar preparado. Olha só. Uma maneira de extração de petróleo atualmente através do pré-sal, mesmo sendo um método que produz grande poluição devido a seus muitos derivados, como por exemplo enxofre, dióxido de carbono e outros gases poluentes. Acredita-se que esses fatores devem ser considerados na decisão de exploração desse tipo de petróleo, pois os benefícios podem significar a contramão do processo de evolução do homem. Outro fator importante é que os oceanos, além das plantas, atuam na retirada do excesso de dióxido de carbono na atmosfera em aproximadamente 30% do que é emitido no mundo anualmente. E podemos interferir na formação de corais, conchas, podendo comprometer a cadeia alimentar dos animais marinhos. O gás carbônico, quando reage com a água, pode formar os seguintes equilíbrios químicos. Então, basta você começar a ler daqui, né? Ó. Aqui em cima são informações, mas que não vão te levar a nada. Ele vai te dar várias informações que são interessantes e tal, mas o que ele vai te dizer assim, ó, o gás carbônico, quando reage com a água, pode formar os seguintes equilíbrios químicos. Quem é o gás carbônico, galera? CO2, né? Que é também chamado de dióxido de carbono. Aí ele vai te dar as reações químicas aí, né? Ó. O CO2 reagindo com a água, formando o ácido carbônico, né? Ó, que é H2CO3. Lembra lá, ó, dos ácidos, né? Os oxiácidos lá de arrênios, que a gente viu a nomenclatura deles. Então, o ácido carbônico reagindo com a água, formando íon hidrônio, H3 mais esse íon aqui, ó. Aí esse íon reage novamente com a água, formando mais o H3O+, né, aumentando lá a acidez, que eu vou falar para vocês nas próximas aulas de pH, e formando o CO3 2-. Aí fala assim, observando essas reações, é possível afirmar que
Ele vai fazer algumas afirmativas aqui, ó, 5 afirmativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar essas reações, as reações químicas, tá? E vai verificar se as afirmações dele estão corretas. Então, essa é a nossa ideia. Primeiro, ó, a água é considerada um ácido de arrênios ao interagir com o dióxido de carbono. O que vocês acham? Primeira afirmativazinha aí, ó. A água pode ser considerada um ácido de arrênio? Lembra lá, de arrênios. O que arrênio falava, galera? Ó, lá em Arrhenius, ele falava que um ácido, né, ó, a água é considerada um ácido de arrênio. O que Arrhenius falava para a definição de ácido? Vou colocar aqui, ó, até aqui, ó. Arrhenius, ele falava assim, ó, para mim ter um composto ácido, vai ser o quê? Vou colocar aqui, ó. Qualquer substância química que dissolvida em água libere o íon H+. Tá? A definição de ácido para arrênio seria isso. Qualquer substância dissolvida em água formando H+. E ele está dizendo o seguinte, ó. A água é considerada um ácido de arrênio? Não, galera. A água de arrênio, ele não classifica como ácido ou base. Na verdade, a água seria o quê? O meio. Se qualquer substância em meio aquoso liberasse H+, era um ácido. Mas a água em si, ela não era um ácido, tá bom? Tem que ter cuidado com isso aí. A água pode ser considerada um ácido na dibrofluoro, que a gente acabou de ver. Ela pode ser considerada um ácido ou uma base, dependendo da reação química. Mas Arrhenius, ele não fala isso, tá? Ele não fala que a água pode ser um ácido ou uma base. Arrhenius fala o quê? Que uma substância dissolvida em água, se liberar H+, é ácido, se liberar H- é base, tá bom? Então, cuidado com isso aí, galera. Isso aqui pegava muita gente. Então, essa primeira aqui, ó, é falso, tá bom? A água, ela não é considerada um ácido segundo Arrhenius, tá? Olha o conceito, Arrhenius, que é aquele primeiro conceito, não é o de Breusch-Loren. Então, primeira alternativa aí, falso. A segunda fala assim, ó, o ácido carbônico é um ácido de Breusch-Loren? Opa, vamos dar uma analisada lá, ó. É um ácido de Breusch-Loren? Vamos ver aqui, ó, H2CO3. A gente vai analisar aqui, ó, o produto final dele. Tá vendo que aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu só tenho 1? Consequentemente, ele perdeu o hidrogênio, ele doou o hidrogênio para a água. Então, se ele doou, se ele perdeu prótons, né? Ele sim é considerado um ácido de Breusch-Loren. Então, esse aqui, ó, verdadeiro. Segundo é verdadeiro. A terceira ele fala assim, o íon H3 ou mais é um ácido conjugado segundo Breusch-Loren. Opa, vamos analisar aqui, ó. H3 ou mais. Quem está aqui, ó? A água. Compara. Aqui ele tem mais hidrogênio. Então a água aqui, ó, ela vai atuar como a base, não é isso, ó? E o H3 ou mais, ele vai ser exatamente o ácido conjugado. Então, essa aqui, ó, é verdadeiro também, né, ó? O íon H3 ou mais é um ácido conjugado. Perfeito, ó. É um ácido conjugado segundo Breusch-Loren, que é a teoria que a gente viu. Quarta, ó, as espécies da equação química H2CO3 e HCO- são consideradas respectivamente, né, ácido e base conjugada. Vamos analisar. Ó. Esse aqui a gente já viu que ele vai ser o ácido, não é isso? Ó. E a base aqui, ó, tá bem aqui, base conjugada. Perfeita essa definição, né? Ó. Verdadeiro também. E a quinta fala assim, as espécies essa e essa podem ser consideradas respectivamente ácido e base conjugada. Vamos lá. Ó. Aqui ele está atuando como um ácido
E a base conjugada dele está aqui, ó. Base conjugada. Então, tá bem, tá verdadeiro. Não é isso, ó? Então, só a primeira que era falsa. Então, o item correto aí, ó, vai ser exatamente o item E, né? Ó, esse aqui é o item correto, o item E da questão. Então, Pedro tinha acertado também essa aí. Tranquilo, galera? De boa? Deu para ter uma ideia aí de como é que se faz essas questões de ácidos e bases de Bruch-Lowry? Eu acho que deu para ter uma ideia, né? Dessas questões. Beleza, então. Vou passar aqui. Eu vou entrar, tá, em uma segunda definição, galera, tá? Ácidos e bases de Lewis. Até coloca aqui de vermelho. Essa aqui, geralmente a galera tem um pouco mais de dificuldade, tá? Geralmente aqui a galera fica triste, né? Opa, ao contrário. A galera que não gosta muito dessa teoria não, mas eu vou explicar. Não é difícil não, ela é fácil. É uma teoria até não tão difícil, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é do outro carinha, tá? Arrhenius, Bruch-Lowry e Lewis. Lewis, ele pensou o seguinte, ele quis dar uma abrangência maior às teorias de ácidos e bases. Então a teoria de Lewis é que abrange todas. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai falar assim, ó, o que tem em comum entre todas as moléculas? Elétrons, tá? Então ele fez a definição baseado nos elétrons. Então a definição dele é a seguinte, ó. Os ácidos vão ser substâncias que recebem pares de elétrons. Olha que a definição dele não está relacionada mais ao hidrogênio, tá bom? Não está. Está relacionado agora a elétrons, tá? A pares de elétrons. E as bases, ó, se eles são substâncias que recebem elétrons, as bases são substâncias que doam esses elétrons, tá? São substâncias que irão doar, né? Doam os pares de elétrons. Então, o conceito é esse, galera. A gente vai trabalhar agora, ó, com a questão de elétron. Os ácidos vão receber, né? Recebem os pares de elétron, enquanto que as bases vão doar, né? Doam esses pares de elétron. Aí vocês vão estar assim, professor, como assim, professor? Como é que eu vou saber se está ganhando, perdendo elétrons, né? Então, vou lá. Essa reação química aqui, ó. A água mais H+, né, um próton, formando H3O+. Então, o esquema é o seguinte, ó. Se a gente fizer lá as ligações covalentes, a gente vai ver que o oxigênio ele vai apresentar dois pares de elétrons não ligantes, que eu vou representar aqui, ó, com esses dois pontinhos, são justamente os pares de elétrons, tá? Esses pares de elétrons são aqueles pares de elétrons não ligantes, eles vão estar aí disponíveis. Ele vai reagir aqui, ó, com o próton H+. O hidrogênio aqui, H+, quer dizer que ele perdeu um elétron. Ele não apresenta elétrons, ele está positivo. Ele só está com um próton lá no seu núcleo, né? Olha o que vai acontecer. Esse par de elétron aqui, ó, do hidrogênio, do oxigênio, ele vai ser atraído, já que ele é negativo, ele vai ser atraído aqui, ó, pelo próton, pela carga positiva aqui do hidrogênio. Então, perceba, a água, ela está doando esse par de elétron, tá? Se ela está doando o par de elétron, ela vai estar atuando aqui, deixa eu colocar uma cor aqui, ó. Ela vai estar atuando aqui, nesse caso, como a base. Quem está recebendo os elétrons vai ser justamente aqui o hidrogênio. Então, esse hidrogênio aqui, ó,
ele vai estar atuando como um ácido. Aí vai formar aqui, ó, o produto, que é justamente o íon hidrônico que está representado ali em cima, né? Eu vou ter um oxigênio. Esse oxigênio vai ter um par de elétron aqui, ó, não ligante, né? Ó, que já que ele doou um, ele vai ficar com esse outro aqui, ó. Ele vai fazer uma ligação aqui com o hidrogênio, um aqui para fora com outro hidrogênio, e vai ter uma ligação aqui, ó, com outro hidrogênio. Tá? Não se preocupe com a geometria dele não, tá? A ideia é só essa, ó, a base, porque ele doou o par de elétron, e o ácido, porque recebeu esse par de elétron. Então, Lewis, ele vai definir, né, os ácidos e as bases a partir desse conceito. Esses conceitos eles vão cair muito, galera, nos ácidos e bases orgânicos, tá bom? Trabalha mais eles aqui na parte dos orgânicos, quando a gente tem as reações químicas. São ataques nucleofílico, né, eletrofílico, está relacionado justamente aos ácidos e bases, né, com a teoria de Lewis. Então vamos lá, vamos seguir. Como é, professor, então, que eu vou saber se é uma base ou um ácido, tá? Vou dar algumas dicas aqui, ó. Se tu sabe que é a base, o outro, consequentemente, é o ácido. Então, a base, geralmente, ele vai ter um composto que vai apresentar pares de elétrons livres. Vou dar aqui quais são os principais. A memória iria usar esses aqui, ó. O oxigênio, ele sempre vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. E eu vou ter também o nitrogênio, ó, que vai ter um par de elétrons não ligantes. Então, se você vê um composto tendo oxigênio e nitrogênio, fique alerta, pode ser eles, tá bom? Eles vão apresentar esses pares de elétrons livres. E o segundo é se acontecer de ter um composto com carga negativa. Exemplo, ó, Cl-, se eu tenho o Flu-, tá? Apresentou essa carga negativa em cima, ele pode ser uma base. Consequentemente, o outro vai ser um ácido. Por quê? Se ele tem um elétron aqui em cima, ele está dizendo que ele tem excesso de elétrons. Se ele tem excesso de elétrons, a ideia dele é o quê? Doar esses elétrons. Então, vamos pegar esse item aqui, ó. Item A. NH3H+. Olha o nitrogênio aqui, galera. O par de elétron dele livre aqui, ó. Então, a ideia é que esse par de elétron ele vai ser doado aqui, ó, para o H+. No momento que ele é doado, então aqui eu estou diante da base, que vai ser o NH3, e o H+ vai ser quem, ó? O meu ácido. Então, quem doou o par de elétrons vai ser a base, quem recebeu vai ser o ácido. Tá? Se eu fosse desenhar, né, esse compostozinho aqui, eu seria assim, ó, um par de elétron livre aqui, tem um hidrogênio, tá? Aqui ligado ao nitrogênio, outro hidrogênio, e aqui eu tenho um próton, né, o H+. Então, esse par de elétrons aqui que está aqui, ó, ele vai atacar esse próton aqui, ele vai ser doado, ele vai atrair ele. No momento que isso acontece, aí eu tenho uma formação aí, ó, do íon amônio, né, que é esse composto aqui, ó. Tenho o hidrogênio ligado aqui, ó, a outros hidrogênios, né, ó, mesmo plano, eu vou ter um aqui saindo do plano aqui, ó. Então eu teria esse composto aqui. E aqui a mesma coisa acontece, tá? Ó, esse aqui, essa reação, vou chamar aqui de B, ó. B aqui, ó, o íon Flu. Tá vendo que ele tem uma carga negativa? Ó? Se tem a carga negativa, ele vai ser a base. Então, esse Flu aqui, ele vai atacar aqui, ó, o átomo central, que é o boro. No momento que ele ataca, ele vai formar esse composto. Então, aqui o boro, ele vai ser o meu ácido. É como se eu tivesse o composto assim, ó. B. Ele é trigonal plano, isso aqui. Não vou entrar nem nesse critério, não. Tá aqui o Flu. Aqui o Flu, né? Aí tem um outro Flu com a carga negativa. Opa. O que acontece? Essa carga negativa, ela ataca aqui, ó, o boro no centro aqui. Então, tem uma reação. Aí a reação vai formar esse composto aqui, ó, que é o boro, né? Vai formar um tetraedro aí.
não se preocupem com a geometria. Eu estou colocando aqui que eu gosto de desenhar mesmo. Flu, né? Aqui esse composto ele vai ter uma carga aqui positiva. Então, aqui ele atuou como ácido, já que ele está recebendo elétron, e o flúor ele vai atuar como uma base, tá? Lembrando lá, ó, da carga negativa. Tá? Então, esse é o conceito em termos gerais de Lewis. Aí você pode estar perguntando, professor, aí tem ácido conjugado, base conjugada? Não. Ácido conjugado, base conjugada, está lá nos conceitos de Broglie. Mas de Lewis, ele contempla tudo, tá? Ele pode também ser reorganizado daquela forma. Olha só, eu botei uma conclusãozinha aqui, bacana, que dá pra gente tirar algumas ideias. Olha só, Lewis, isso aqui é importante, eu vou comentar aqui, ó. Lewis, quando ele fala de elétrons, tá? Ele é mais abrangente. Por quê? Porque Arrhenius e Broglie era obrigatoriamente, ó, tanto Arrhenius quanto a teoria de Bronsted-Lowry, ambos eles relacionavam ácidos e bases com a presença do hidrogênio, tá? Lewis ele fala não, peraí, Lewis está relacionado a elétrons, então substâncias que não têm hidrogênios, elas também podem ser ácidos ou bases, tá bom? Olha só o exemplo aqui, ó, o item B. O item B, eu tenho hidrogênio envolvido aqui na história? Ó? Não tenho. Se eu pegar, vou até colocar aqui, ó. Opa, volta aqui. Ó, essa reação que ele colocou lá, o BF3 mais F-, formando o BF4+. Olha só que interessante. Nessa reação química aqui, eu não tenho hidrogênio. Não tenho a presença de hidrogênio. Não tem, né, átomos de hidrogênio. As teorias de Arrhenius de Broglie, eles não iriam contemplar, tá, ácidos e bases aqui, mas de Lewis sim. A de Lewis é a mais abrangente, tá? Ele vai dizer, não, esse aqui, ó, ele vai ser um ácido, esse aqui vai ser uma base. Vai atuar como um ácido e uma base. Então ela é mais abrangente, né? Ela consegue conceituar mais. Por isso que eu coloquei aqui, ó. A teoria de Lewis, ela vai abordar tanto Broglie como Arrhenius. Ah, professor, então quer dizer que um ácido aqui de Lewis, não obrigatoriamente ele seria um ácido de Broglie nem de Arrhenius? Sim, não. Mas, se eu tiver um ácido, ó, que é interessante, ó. Se eu tiver um ácido de Broglie ou um ácido de Arrhenius, obrigatoriamente ele é um ácido de Lewis, tá? Então, a teoria de Lewis, ela consegue abranger mais. Broglie é um conjunto um pouco menor, mas ele é maior do que a de Arrhenius, mas ele contempla o de Arrhenius. E Arrhenius é um mundo menor, né? É como se fosse vários níveis aí, sendo que a mais completa, ó, é a teoria de Lewis, porque ela contempla tanto a de Broglie como a de Arrhenius. Tá? Então, é importante ter essas ideias em mente. Porque, ó, Arrhenius, ele fala que só moléculas que sejam dissolvidas em água, né? Então, ele limita o universo dele para substâncias que são dissolvidas em água, formando os íons H+, ou OH-, que é a hidroxila, né? Broglie ele vai depois, ele vai além. Ele fala assim, ó, não precisa estar dissolvido em água, só precisa o quê? Que a substância doe um próton ou receba próton. Aí Lewis fala assim, opa, peraí, não precisa ter próton não, só precisa ter o quê? Elétrons. Doando ou perdendo elétrons, eu tenho um ácido e tenho uma base. Então ele consegue conceituar bem mais, tá? Então é uma evolução das teorias. Então isso aí eu quero que você fique bem claro para vocês. Feito isso, eu vou pegar aqui, essa questão e a outra eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Então para a gente finalizar aqui, ó. Ele fala assim, tendo conhecimento sobre a teoria ácidos e bases de Lewis e considerando as possíveis reações que podem ocorrer entre as espécies, indique quantas das espécies a seguir age como um ácido ou uma base. Aí ele dá aqui, ó, H3O+, H2O, OH- e H+. Então ele quer dizer, ó, quais espécies que atuam como ácido e quais espécies que atuam como base, tá? Então é fácil, galera. Ó, primeira coisa,
Substâncias que apresentam cargas negativas, ela tem um excesso de elétrons. Então a tendência dela é o quê? Doar elétrons. Se elas vão doar elétrons, elas vão atuar como uma base, tá? Vão atuar como uma base. Essa é a primeira dica lá que eu dei para vocês. Uma outra dica importante. Substâncias, né, que apresentam cargas positivas, galera. Substâncias que têm cargas positivas, elas estão pobres em elétrons. Então a tendência dessas substâncias que estão pobres em elétrons é o quê? Ganhar elétrons. Então elas vão atuar, de acordo com Lewis, vão atuar como um ácido, tá? Porque elas vão ganhar elétrons. E resta aí, ó, a molécula de água. Molécula de água, para apresentar esses pares de elétrons livres aqui, ela vai atuar, tá? Nesse caso aqui, ela pode atuar doando esses pares de elétrons. Então, vai atuar aqui como uma base, tá certo? Então, eu teria aí, ó, nesse caso, eu posso dizer que eu tenho 2 ácidos e 2 bases, tá bom? Então, teria esse aqui. Tranquilo, galera? Ah, perdão, vamos aqui, vamos aqui. Só para finalizar, eu acabei cometendo um equívoco. A água, ó, ela pode atuar como uma base doando esses pares de elétrons. E a gente viu lá na teoria de Bloch-Lore que ela pode também atuar como um ácido, não é isso? Ó? Em vez de ela doar esses pares de elétrons, ela pode ganhar o par de elétrons. Em qual situação, professor? Situação dessa aqui, ó. Pega um ácido aqui, HSO4, tá bom? Tem uns pares de elétrons aqui disponíveis. E eu tenho uma molécula de água aqui, ó. O que vai acontecer? Em vez de ela doar, de ela doar esses elétrons, ela vai receber, né? No caso aqui, ela vai receber esse hidrogênio aqui, ó. Vai vir para cá. Então ela pode atuar também como um ácido. Então eu vou ter aí, ó, as possibilidades, né? Ó, 3 ácidos e 2 bases. Então tá aqui, ó, é o item A. 3 ácidos e 2 bases. Esse aqui é o conceito. Que aqui ia formar o H3O+, mais HSO4-, não é isso? Ó? Então, essa reação aqui ela pode acontecer tranquilamente. Esse aqui ele vai ser o ácido. E esse aqui ele vai atuar como uma base, né? Aí pode ter outra situação que ela atua como um ácido, que eu coloquei em outra questão. Então, deixa eu ver aqui, qual foi a questão que eu coloquei? Foi nesse caso aqui, perdão, nesse caso aqui, com a amônia. Fica melhor. Então, esse aí no caso ele está atuando como uma base, mas deixa eu colocar aqui, fica melhor assim. Essa reação, se eu colocasse aqui, tá uma canetinha, pronto. NH3 mais H2O, tá bom? Então, esses elétrons do nitrogênio, ele ia atacar aqui, ó, justamente a molécula de água. Então, ela vai atuar também como um ácido, né, doando esses prótons ou recebendo esses pares de elétrons. Então, feito isso, tá. Aí vai ter essas questões aqui, ó, para vocês fazerem, que eu vou deixar, só mais uma questão. Só que eu vou deixar também, eu vou enviar para vocês um TD com questões, tá? Deixa eu só salvar aqui. Acho que já foi salvo. Eu mando lá para vocês as anotações. Então, galera, é isso, tá? É isso. Eu vou mandar para vocês esse material de hoje, vou deixar a aula gravada também. E vou encaminhar para vocês um TD que eu tenho aqui para vocês fazerem, tá? Aí a gente vai fechar essa parte dos conceitos. Eu vou trazer na próxima aula algumas questões que quero de ácidos e bases
Isso, eu vou deixar lá no Classroom, tá, Jonathan? E eu vou trazer para vocês algumas questões para pesquisar no provas de Enem que trabalham esses conceitos. Aí vai faltar só uma coisa, a gente trabalhar com a análise de tipo pH, né? Para saber como é que calcula o pH, se tem uma substância ácida, se tem um pH ácido ou um pH básico, tá? E trabalhar um pouco de a parte ambiental, que a gente discute até nas questões de Enem, que aí vocês vão ter já uma ideia bem abrangente aí de ácidos e bases. Acho que fica bacana assim, tá bom? Então, galera, agradeço aí a presença de vocês. Obrigadão.